Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira. No ar, o canal da mulher rural brasileira, Campo e Batom. Eu sou Alessandra Bergman, jornalista, recebo e trago convidadas e convidados de todo o país para mostrar, ensinar e aprender contigo, mulher rural. Estamos nas redes sociais, lá no YouTube, no Facebook, no Spotify. Vai seguir. Se você está na colheitadeira, já escuta no Spotify e aproveita os quase 200 podcasts que te ensinam, que fazem você mudar de vida. E por falar em mudar de vida, hoje a gente vai falar, vai falar sobre um assunto que tem a ver com a sua alimentação e com a produção de bem-estar animal. Pois é, já matou charada, né? A gente vai falar sobre carne. A gente trouxe 2 especialistas para costurar esse assunto, desinflamação e carne. Comigo está o William Hutzen, ele que é médico intensivista e internista, que saiu de dentro da UTI para te ajudar. É assim o teu slogan, né, William? Tudo por causa de uma inflamação crônica. Bem-vindo a Campo e Batom. Muito obrigado. E também está com a gente a Fernanda Kuhl, que é veterinária, produtora rural, mestre em bem-estar animal e instrutora do Senar e do Sebrae também, né, Fernanda? Também. Um prazer estar aqui com vocês hoje conversando sobre carne bovina, carne ovina, que é um mundo à parte e um mundo maravilhoso. Como é que hoje o brasileiro ou o consumidor está vendo a carne produzida no Brasil? Hoje nós somos o maior produtor de carne e o maior exportador de carne do mundo. Como é que o mundo está nos vendo? Perfeito. Bom, hoje nós assumimos um papel muito importante, agora no final de 2025 até, né, que nós viramos o maior produtor, né? Só que nós também, além de ser o maior produtor, nós temos índices de produtividade muito bons quando comparado a outros países também. Aquém de alguns, porém superior a outros, né? Ontem ainda eu tive a oportunidade de ouvir o ex-ministro Antônio Cabreira falar lá na abertura da colheita do arroz e ele trouxe um dado importantíssimo. Nós exportamos ano passado para 229 países a nossa carne bovina. Olha que espetáculo. 220. Muita gente, muito brasileiro não tem esse dado, né? Então, nós exportamos para vários países, nós produzimos com qualidade. Isso é mais de 1/4 do mundo. É isso aí, não chega a ser a metade do mundo, né, ainda, mas é quase 1/4 do mundo, eu acho. Acredito que sim. E nós produzimos com sanidade, com qualidade, com respeito ao meio ambiente, preservando nos nossos biomas. Então, assim, nós produzimos uma carne excelente, nutricionalmente, sanitariamente. Então, nós temos um ouro na mão, né? Uma preciosidade na mão. E que nós consumimos bastante também, né? Que o nosso mercado interno, graças a Deus, também é bem aquecido. Tu lida direto com essa questão do bem-estar animal, com o produtor rural, com a preocupação dele, e vê a luta que é a imagem do pecuarista hoje para o mundo. Graças a Deus, Alessandra, eu sou produtora rural, com muito orgulho. Tenho uma propriedade rural em Pedras Altas, junto com meu esposo, onde a gente trabalha com bovinos de corte e ovinos. Sou filha de produtor rural também, e já estou na 4ª geração, digamos assim, das minhas filhas, que também nos acompanham. Então, é uma satisfação. O produtor rural tem muita satisfação do que faz. E é um compromisso muito grande, que a gente produz comida, né? Então, nós temos que ter todo esse cuidado do bem-estar animal, porque nós amamos o que nós fazemos, assim como um médico ama o que faz, né, doutora? Eu tenho certeza disso. Então, nós amamos, cuidamos, preservamos e produzimos um produto de excelência, né? Tanto Rio Grande do Sul como todo o Brasil. Todo mundo tem que ter essa preocupação para ter a qualidade que a gente quer. Exatamente. Aliás, tem uma campanha maravilhosa rodando aí nas redes sociais do Fundo Carne, ficou lindo, é uma poesia falando sobre os campos gaúchos, o cuidado com crianças, com famílias, com tudo que te traz emoção. Parabéns a quem fez o material. O Instituto Desenvolve Pecuária e o Cicadergues. A carne gaúcha é diferente. Ela é emoção. É isso que a gente tem que trazer isso. Por falar em emoção e saúde, doutor, quando a gente fala em emoção, quando eu recebi a sugestão de convite para ele trazer aqui no programa, tem a ver com isso, tem a ver com como a carne pode influenciar na boa alimentação, já que hoje a gente tem uma geração vindo aí que não está querendo comer carne, porque diz assim, não quero matar o bichinho, não quero que ele morra para eu me nutrir, sendo que isso na ancestralidade já é algo que o mundo disse pra gente que tinha que ser assim. Como lidar com essa situação
planeta que hoje consome praticamente produtos que estão dentro do supermercado, que trazem uma série de doenças para as pessoas, que a gente vai falar sobre isso. Como é que o senhor vê hoje o valor da carne na alimentação, principalmente dos jovens? Essa pergunta é extremamente pertinente, Alessandra. A carne é um alimento de altíssima densidade nutricional. E qual é o significado disso? Quando a gente pega por grama carne comparado aos outros alimentos que a gente vai ter uma concentração maior de proteína. A gente vai ter uma concentração maior de vitaminas, como a vitamina B12. A gente vai ter uma concentração maior de minerais, como o ferro, que são elementos que estão em falta na sociedade moderna. Principalmente entre as mulheres também. Principalmente entre as mulheres, mas de forma difusa. Entre as crianças é muito prevalente. A gente tem hoje uma prevalência de anemia em crianças chegando a próximo de 40%. A carne é tratamento disso, porque o ferro presente na carne, além de estar concentrado, ele é um ferro do tipo M, ele é um ferro igual ao nosso. Então ele é facilmente absorvido. O ferro do vegetal, como do feijão, por exemplo, ele é de difícil absorção. Eu costumo brincar com as mães que me fazem perguntas sobre as crianças na consulta. Mas o feijão não é bom, doutor? Eu digo, o feijão é ótimo para colocar ferro no cocô. Mas dentro da gente, o que é bom é o ferro animal. B12 é necessário para o desenvolvimento cerebral. Proteína é necessário para o desenvolvimento muscular. Hoje a gente tem uma tendência de redução de densidade muscular na população. Cada nova geração tem menos musculatura. Qual é a matéria-prima para a musculatura? Proteína. E aí, quando a gente vai analisar produtos embalados, por exemplo, qual é o elemento mais caro de um produto embalado? A proteína. Então, alimentos industrializados, via de regra, vão ter uma concentração proteica menor. A gente chama isso de diluição proteica. Há uma ilusão também das pessoas que vão comprar proteína num pote ao invés de comer mais carne. Se a pessoa vai comprar proteína no pote, ela está comprando proteína, mas eu me refiro mais aos alimentos em geral. A gente vai pegar bolos, bolachas, esse tipo de alimento vai ter pouquíssima proteína. E isso causa um problema muito sério, porque existe uma teoria chamada teoria do alavancamento proteico. Todo animal na Terra, ele busca a sua meta proteica todos os dias, tá? Então, existem experimentos que eles colocam ali, um animal dentro de uma gaiola, uma ração hiperproteica. O bichinho vai lá e come até chegar na meta de proteína dele e para de comer. Aí a gente põe o mesmo animal numa gaiola com uma dieta hipoproteica. O bichinho vai comer, até bater a meta proteica. O que acaba acontecendo? Ele consumiu caloria demais para chegar na meta proteica dele. Ele engorda. Começa a acumular energia. Hoje a gente fala aí em 60% da população brasileira acima do peso, dados do Vigitel de 2024. Muito disso se acredita à diluição proteica. Então, quando a gente traz a carne de volta para a mesa, desbanca os mitos de que carne causa câncer, algo amplamente discutido e um artigo definitivo publicado em 2019 dizendo que não é bem assim. Quando a gente desbanca esses mitos e traz a carne de volta para a mesa, a gente traz um elemento crucial para o desenvolvimento das crianças, um elemento crucial para a prevenção de doenças crônicas e um alimento que traz saciedade e controle calórico, algo que é necessário numa população que está engordando. Por falar em doença crônica, eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua vivência. Como é que o senhor chegou hoje a ser autor de um livro sobre desinflamação para as pessoas, né? E você trabalha com pacientes ali na beira da morte, né? Naquela fase pior da vida, digamos assim, que está ali entre a vida e a morte. E aí, tu voltaste tudo isso para falar sobre, peraí, humanidade, vamos falar sobre desinflamação. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa trajetória. É uma grande ironia do destino, eu diria assim, porque eu, como médico, eu fiz toda a minha formação voltada ao paciente crítico, ao paciente que corre risco de vida nas próximas 24 horas. A minha especialidade é médico intensivista. Só que, enquanto eu trabalhava dentro da UTI, a minha saúde foi começando a ser corroída por uma doença autoimune chamada artrite psoriásica. E eu me submeti ao tratamento médico por muito tempo, como os pacientes da UTI se submetiam a mim. Eu dizia, médico, me diz o que fazer, eu vou fazer. Eu ia nos médicos, me prescreviam mais medicamentos, e os medicamentos nunca controlaram totalmente essa doença. E aí, num dado momento em que eu vi que eu não iria conseguir ser o pai que meus filhos merecem, eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa eu mesmo pela minha saúde.
que eu podia fazer que estava ao meu alcance? Mudar os meus comportamentos. Então, eu comecei a pesquisar dieta, exercício físico. E aí, eu fui entrando nesses conceitos que eu nunca aprendi na faculdade de medicina. E eu fui mudando a minha alimentação. E ao mudar a minha alimentação, aumentar a proteína, reduzir alimentos que são potencialmente inflamatórios, reduzir o consumo de ultraprocessados, aplicar protocolos de jejum, eu fui melhorando de forma dramática. Ao ponto de poder, 6 meses depois dessa mudança, retirar medicamentos, que é algo que eu nunca tinha feito desde o diagnóstico da doença. E aí me deu uma crise de consciência, porque eu pensei, poxa vida, eu tô aqui na UTI, enxugando gelo. Porque eu pego um paciente, diminuo a gravidade dele na doença e jogo ele para fora da UTI para ele se entupir com veneno de novo. E voltar. Todo médico intensivista conhece os pacientes, porque eles voltam. Então eu pensei, pô, existe aí uma oportunidade de eu começar a incitar as pessoas não a removerem a doença grave, a construírem saúde, só que isso depende de comportamento. E aí eu comecei a conversar sobre isso em rede social. E para minha surpresa, essa conversa foi tendo repercussão e as pessoas começaram a me procurar pedindo, eu quero o teu aconselhamento para mim mudar o meu estilo de alimentação, meu estilo de vida. Então eu aceitei esse convite, acabei fazendo uma pós-graduação na área de nutrologia na USP, me gabaritei para poder falar sobre isso com as pessoas e abri uma clínica onde eu faço orientação de estilo de vida. E essa clínica começou a crescer e eventualmente eu tive que abandonar a UTI, porque esse trabalho se tornou muito mais gratificante. Não necessariamente do ponto de vista financeiro, mas de ver as pessoas finalmente se sentindo mais saudáveis, que é uma coisa que eu, como intensivista, nunca conheci. Qual é o ponto-chave hoje, problemático, que está trazendo doença para a humanidade? O comportamento. Vou convidar aqui a Fer para fazer um paralelo comigo. Quando a gente compra um animal de estimação, né? A Fer, como veterinária, embora não atue mais nessa área, vai saber. O que a gente pergunta para um veterinário? O que esse bicho come? Ele tem que ficar num lugar fechado ou aberto? Ele tem que estar na grama ou ele tem que estar na água? Né? Existe um comportamento natural para todas as espécies. E hoje a espécie humana não tem o comportamento natural dela. Qual era o comportamento natural do Homo sapiens, do bicho homem, que é o mesmo bicho até hoje, há 300 mil anos? Cara, ele passava o dia inteiro caminhando atrás de comida. Ele era um caçador-coletor. Por que caçador-coletor? Porque ele coletava a comida que ele encontrava para que ele sobrevivesse até encontrar o alimento mais precioso de todos, a carne. E aí, quando a luz se escondia, ele corria para dentro de um abrigo, porque ele sabia que ele não era páreo para os animais noturnos. Então ele ficava escondidinho, dormia até o outro dia, e essa batalha recomeçava. Ou seja, movimento quase que constante. Eventualmente, fazer bastante força ou correr com bastante intensidade. Comer a comida natural e dormir de acordo com o ciclo circadiano. Esse é o comportamento natural do homem. O que desses a gente faz ainda? Dormir? Circadianos? Mas hoje a gente tem vários dispositivos que ficam nos avisando. Tem luz ainda, não é noite. Então a gente atrasa o sono. Nosso alimento, ele não é nem parecido com o alimento dos nossos ancestrais. Se a gente colocasse uma pessoa comer, né, dos alimentos que a gente encontra no supermercado hoje, provavelmente um ancestral nosso iria passar mal. Ele nem ia reconhecer aquilo como alimento. Agora a carne, não. A carne, em toda a nossa linhagem, quando a gente desceu da árvore, deixou de ser chimpanzé, a partir daquele minuto, a gente começou a consumir mais carne. Quanto mais carne a gente consumia, mais o cérebro desenvolvia, mais inteligente a gente ficava. A gente foi lá debaixo da cadeia alimentar, lá para o topo. Fernanda, tem como identificar uma carne de qualidade para sustentar essa situação? Agora vamos para o supermercado, né? O Homo sapiens no supermercado comprando um pedaço de carne, porque isso tem que ser feito, não tem como. Ômega 3, ômega 6, como o doutor falou, existem todos esses elementos naturais na carne. Como escolher uma boa carne? E é o ponto-chave, né? A gente tem que saber também como comprar, né? A gente sabe que hoje também não é um alimento que está à disposição de todo mundo, porém nem todo mundo está com poder aquisitivo para comprar. Então, quem compra bem, normalmente vai pegar um produto de maior qualidade, né? Que a qualidade também é relativa, né? É nutricional,
É sabor? O que que uma pessoa, quando come uma carne, quando tu vai num churrasco e tu come uma carne que te satisfez muito, qual é a primeira expressão que tu fala? Que ela é? Deliciosa, maravilhosa, macia, suculenta. suculenta, né? Esses são os nossos atributos A de gente qualidade. faz aquele, bah, não tem explicação. Tá boa? Tá macia. É o que a gente fala, É. né? Então, é esses os nossos atributos de qualidade. Mas, nutricionalmente, ela é uma carne excelente. Nós aqui, Brasil, produzimos carne a pasto, majoritariamente a pasto. Ou seja, carne que tem além de todos os nutrientes, né, da carne, a gente tem uma concentração de ômega 3, ômega 6 muito similar aos peixes. Então, a gente tem uma carne mais saudável, produzida de forma mais sustentável. A gente tem que cuidar coloração, cuidar da temperatura da carne quando a gente for comprar, ver qual é o corte. Eu, particularmente, amo cortes de dianteiro, que eram ditos cortes de segunda e que entregam muito sabor. Miúdos. Por que a gente não consome tantos miúdos? Então, Eu agora... ia entrar nesse É, ponto. o meu marido tá numa dessas agora, que ele olha assim, tu viu o valor... Superalimentos. Super Agora virou assim, ó, o fígado, vocês viram o valor que tem o fígado, voltou. O fígado era uma carne de segunda, terceira, ou quarta ou quinta. Pé de galinha. Tá com um valor impressionante. As Suplemento pessoas de colágeno. Perfeito. Né? Perfeito. A vida toda, eu vi minha avó botar um pé de galinha na sopa e ainda tirar depois ainda... E a gente vai falar em preço, né? Um pote de colágeno, R$200. 1 quilo de pé de galinha, 10. Né? Tem a mesma proporção Não, o de... pé de galinha tem 1000 vezes mais. Uau! Entende? E a gente absorve de uma forma melhor também, Muito né? Quando melhor, consome do que muito quando melhor. passa. A gente vai olhar o fígado. O fígado é um superalimento. O fígado é tão concentrado em vitamina que a gente não pode comer ele mais do que 2 ou 3 vezes por semana, sob risco de ter intoxicação de vitamina A. Tá? Então, é algo preciosíssimo. A língua bovina macia e super nutritiva. A morcilha negra é um tratamento de anemia. A concentração de ferro dela é um absurdo. São cortes de carne barato. Então, nem a objeção financeira me convence, entendeu? Porque se a gente for pesar um salgadinho e comparar com um corte de carne, né? Fora a saciedade que aquilo vai prover, né? Porque a gente, quando consome carne, a digestão da carne ela é lenta, ela demora, ela vai dar uma saciedade muito prolongada. Então, a gente esquece a comida por um bom tempo. Depois de uma churrascada no domingo, a gente normalmente não pensa em comida até de noite, pelo menos, né? Enquanto quando a gente fica beliscando, a gente tá sempre querendo comer um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Essa história de querer essas partes de segunda do animal é uma moda, doutor? Ou o senhor acha que veio para ficar mesmo? Porque é uma mudança aí, uma revelação assim, uau, isso tem muito a ver com... Os médicos estão dizendo para fazer isso? Claro que sim, claro que sim. Eu acho que agora mais, com a mudança das diretrizes nutricionais, os médicos estão perdendo, até aqueles do senso comum, estão perdendo um pouco da carne vermelha. Mas o fato é que o que a Fernanda colocou é muito importante. Do ponto de vista de densidade nutricional, relação ômega 6 e ômega 3, todos os cortes da carne são excelentes. O que a gente acaba diferenciando é a maciez. E, sendo bem honesto, exercitar a mandíbula, a gente tem uma mandíbula forte por um motivo, entendeu? Então, exercitar a mandíbula evita até problemas dentários, mantém a densidade óssea. Então... Eu ia comentar isso agora, Will. A dentista das minhas filhas me chamou a atenção nisso. Como os dentes delas são sadios. Pra mim, eu não sabia por quê. Mastigação. Ela disse, Fernanda, elas comem carne. Eu digo, elas comem carne. Todos os dias elas comem carne. Então não tem problema. Até nisso, a carne nos ajuda. Até isso. Nós temos tanta coisa para falar. Agora vocês entraram num campo muito importante. Carne, proteína e criança. Ah, mãe, não quero comer carne, porque a carne é o bichinho, tem que matar o bichinho para comer. Como a gente trabalha isso, Fernanda e doutor, com essas novas gerações, para eles entenderem que é tão importante quanto vocês trabalham já isso com os filhos de vocês, né? Tu tem 2 filhas, dois filhos também. Uhum. Vocês trabalham isso muito bem. Como convencer as crianças a comer carne? Eu tenho 2 argumentos. E eu trabalho esses argumentos muito com pais no consultório e também com os meus filhos em casa. O primeiro argumento é, a criança come o que servem para ela.
Quem comprou a comida dessa criança? Vai me dizer que o teu filho de 6 anos pega o cartão de crédito, vai no mercado e passa o salgadinho no caixa? Não é assim. Então, criança come o que a gente dá para elas comerem. É nossa responsabilidade botar o alimento na mesa das crianças. E todo animal que tem fome, come. Então, criança nenhuma vai morrer de fome. Tu dá morcilha pro teu filho? No café da manhã. Quando a gente está na Patagônia, a gente costuma ir no verão para a Patagônia, a gente come morcilha no café da manhã. Ovo e morcilha no café da manhã. Como é que... E eles amam. Rotina. Criança aprende. Monkey see, monkey do. Macaco vê, macaco faz. Então a gente... É o que a gente come, é o que eu como, é o que a minha esposa come. Exemplo, né? Isso é o normal deles, né? Então, eles, quando vão numa festinha, aproveita. Mas em casa eu tenho certeza da consistência da nossa rotina alimentar. Então, eu não me atucano com isso. Esse ponto eu acho, assim, fundamental. E eles sabem, isso é pé de galinha, isso é fígado, eles sabem. Porque tem aquela, não quero comer. Sabem. Isso eu acho que é muito importante, né? Eles saberem o que é. Sabem. E a gente é muito carinhoso com o animal, sempre teve bichinho, né? Somos apaixonados pela natureza. E aí, quando eles fazem essas perguntas do tipo, mas e a vaquinha? A gente é brutalmente honesto com eles. Olha, filho, o círculo da vida funciona assim. A morte e a vida são conectadas. Então, um morre para o outro viver. E é assim que funciona. E não tem como fazer diferente, meu filho. Não tem como fazer diferente. Cultivar alimentos vegetais sacrifica vidas animais também, né? Não tem como a gente viver na natureza toda. Não existe como a gente sobreviver se a gente não tem uma cadeia alimentar. A gente explica o que é a cadeia alimentar. Eu, inclusive, tenho um desenho, eu posso falar nomes aqui? Chamado Octonautas, que eles eventualmente assistem. E nos Octonautas passa um bichinho salvando, né, os Octonautas, que é tipo um exército, assim, eles salvam os bichinhos que iam ser comidos por não sei quem. E eu sempre falo para eles, vocês entendem que isso é ficção, né? Porque se a gente tivesse um exército que salvasse os bichinhos de comer outros bichinhos, todos os bichinhos seriam extintos. Então, isso é a engrenagem da vida, é a engrenagem do mundo. A gente tem que ter respeito no abate, tem que ter respeito no abate, a gente tem políticas para isso. O Brasil, eu li com muita atenção aquele livro Carne Nossa de Cada Dia, né? É maravilhoso. O Brasil é exemplo para o mundo em questão de qualidade de abate, em questão de o cultivo do animal mais livre, rotação de pasto e tal. Pô, gente, a gente tem que ter orgulho nisso, bater no peito e dizer, gente, os nossos bichos, eles cumprem a missão de vida deles e eles nos fornecem o melhor dos alimentos, né, como missão de vida. Porque se a gente for pensar bem a fundo, se não fosse a pecuária, aquele boi não seria abatido, mas ele não teria nascido também, né? Com certeza, então, ele nasce para um ciclo. Exatamente, é um ciclo. Tudo é um ciclo. Como é que tu faz para as meninas comerem carne, Fernanda? Bom, lá em casa a gente usa um método muito parecido com o Will, só que elas têm uma vamos dizer assim, uma realidade hard, assim, porque elas criam também, né? Então, muitas vezes... Intensivo. É intensiva a coisa. Uma menina que cria carne, cria o boi e depois tem que comer o boi. Então, elas começam a fazer esse tipo de ligação, né? Mas o discurso é o mesmo. A gente usa o mesmo discurso, né? E sempre eu bato muito isso com elas. Como eu trabalhei dentro da indústria frigorífica por 5 anos, eu digo muito para ela, a gente não pode nunca deixar um animal sentir dor. Por quê? Porque a carne não vai ser de qualidade também. Não é somente porque é muito importante, porque é um ser vivo, e a gente não pode trazer dor para um ser vivo, mas que a qualidade do produto não vai ser boa. Então, como é que eu vou servir aquela carne que elas estão comendo, estão se deliciando ali, se o animal sentiu dor? Tem liberação de cortisol, tem alteração de cor, então tem vários fatores que trazem aí, e aí elas entendem. E eu acho que, principalmente, Will, não sei se tu concorda, Lê, mas a questão do bem-estar quando a gente come, né? A gente não consome a carne só para se nutrir, a gente se sente bem. Sim, então, a gente tem um discurso desses, elas comem e se sentem bem, fecha o ciclo. E o exemplo é muito importante, né? O dia de assado lá em casa é dia de assado, nós vamos fazer churrasco, então ritualístico. É celebração. Por falar em rituais, né, a cultura árabe, né, tem o sistema halal, né, que justamente jamais pode sacrificar um animal ou um vegetal se ele está sofrendo.
Então tem todo e o Um Brasil cuidado. hoje é um dos maiores fornecedores de proteína para os Emirados É um Árabes grande exportador, sim. por causa do sistema halal. E se né? não me engano, eles têm sistemas de inspeção em loco, assim, né? Sim. Em Eles loco, têm, eles realizam o abate Sim. e fazem inspeções de alguns órgãos, tanto halal quanto o abate kosher, né, da Também. questão judaica. São abates religiosos, têm, né, suas peculiaridades, mas cada um acho que preserva a integridade e integridade. o que quer, né, Eu tive a que busca. oportunidade, como eu pude viajar, fazer uma viagem para os Emirados Árabes, eu tive a oportunidade de ver como funciona, como é que é esse processo, numa feira de alimentação nos Emirados Árabes. E o Brasil era destaque, levando açaí, levando sua carne. Uhum. E o grande destaque, por que eles compram carne? Porque tem todo um arsenal de condição para deixar o alimento de acordo com a religião deles, Uhum. que é o primórdio da humanidade, de não ter dor. Né? E um dos primórdios é não ter dor. Fantástico isso. Eu falo isso para todo mundo. A gente tem uma síndrome de vira-lata, assim, de país em desenvolvimento. Mas do ponto de vista da nossa carne, gente, a gente tem que ter muito orgulho, entendeu? Vou para Argentina com frequência, maravilhosa carne na Argentina, mas a nossa não deve nada para eles Nada. também. Entende? Então, Não, eles sabem fazer marketing da carne deles, que é diferente que a gente não sabe, né, Fernanda? Isso a gente tem que trabalhar muito, Muito. a comunicação. E eu acho que esse tipo de trabalho que tu realiza, Will, é maravilhoso, porque tu traz informação daquele produto no ser humano e traz subsídios para um produtor rural que está lá baixando a cabeça no operacional do que aquele produto dele faz, né? Então, o Will faz essa remédio. venda, ajuda as produtoras rurais aqui a vender o seu peixe assim, ó, proteína, carne. Como é que tu diria assim para uma produtora rural que precisa olhar em todos os ângulos e vender o seu produto como algo assim excepcional? Ok, vamos lá. Vamos pegar uma produtora rural que está envolvida na pecuária. Quais são os problemas crônicos da humanidade hoje? O primeiro deles, sobrepeso e obesidade, que leva a doenças metabólicas como diabetes, leva a eventos como infarto, como AVC. Como a carne atua nisso? A carne atua dando proteína para gerar saciedade para uma pessoa que está em dieta, para que essa pessoa consiga comer menos se sentindo saciada, ao mesmo tempo que preserva a musculatura dessa pessoa. Ok? Vamos lá. Outras doenças crônicas muito frequentes, doenças autoimunes, como a minha, doenças inflamatórias, psoríase, lúpus, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, doenças que cursam com uma inflamação. Como é que a carne ajuda essa pessoa? A carne é um alimento, Ali, que ao contrário do que se noticiou por um bom tempo, é quase impossível a gente ter intolerância. A digestão dela é muito natural para o nosso intestino. Então, diferente do glúten, por exemplo, que tem muitas pessoas que são sensíveis, dos lácteos, que eventualmente tem pessoas que são sensíveis, das leguminosas, como feijão, lentilha, que algumas pessoas não conseguem digerir completamente, a carne não produz esse tipo de inflamação no nosso intestino. Então, ela acalma o nosso sistema imunológico. Existem milhares de relatos, os teus ouvintes podem procurar na internet, de pessoas que adotam uma dieta carnívora, seja de forma definitiva ou transitória, para se curar de doenças inflamatórias. E aquilo acalma o sistema imunológico. Por fim, qual é outro risco que a gente corre hoje com essa alimentação mais industrializada? Deficiências. Deficiência de B12 é extremamente comum, deficiência de ferro é extremamente comum. A carne é um alimento mais concentrado nisso. Então, eu falo isso, tem um grande amigo meu que tem um frigorífico em Venâncio Aires, e eu falo para ele, cara, tu vende remédio, tu não vende carne. Tu vende remédio, mas um remédio que não tem efeito colateral, um remédio que é seguro, que a pessoa pode consumir na dose que ela quiser, né? Eventualmente, a gente vai ter alguns percalços com uma pessoa que come muita gordura, por exemplo. A gente pode ter, mas essas coisas são contornáveis. Do ponto de vista populacional, eu tenho convicção que se a gente aumenta o consumo de carne, diminui o consumo de carboidratos refinados e açúcares, a população como um todo ganha. E eu falo isso há muitos anos, tá? Eu escrevi o livro antes da publicação das diretrizes nutricionais. Mas em 6 de janeiro de 2026, ou seja, quase ontem, a gente teve a publicação das novas diretrizes americanas, né? E o FDA americano, o órgão que é responsável por essas diretrizes, ele é presidido por um médico chamado Marty Makary. É um oncologista, um cirurgião oncológico, que também passou por uma virada por conta de motivos pessoais, e ele também foi pesquisar, será que a carne é tudo isso que falam? E ele descobriu exatamente o contrário. E é por influência dele que a gente vem numa
progressiva priorização da carne como alimento. Então, os americanos já colocaram nas suas diretrizes nutricionais a carne no topo. A carne deve ser consumida diariamente, inclusive sem medo da carne vermelha. Isso está escrito na diretriz. Isso influencia a política pública, isso influencia a merenda das crianças na escola. Então, isso influencia muita coisa. Eu acho que a gente está vendo uma virada. E quando fala em carne, fala em todos os pedaços do animal. Não é só nose to músculo. tail, do nariz ao rabo. Do nariz ao rabo. Quando me falam, patê. Se tu soubesse o que vai dentro desse patê, vai até a pata do cavalo. Beleza, cheia de colágeno a pata do cavalo. Eu vou comer também, entendeu? Então, a gente tem um sistema digestivo pronto para isso. Tanto é que falam que os ancestrais antigamente jogavam o filé para os cachorros e pegavam a carne que tinha mais gordura, que tinha mais nutrientes, o tutano. Acho que isso é uma coisa um pouco exagerada. O tutano tá muito... né? Não se vai jogar carne pro cachorro. Mas o tutano voltou na moda também. Já tá na moda de novo. Super alimento. Super alimento. Faço em casa. Super Recomendo. alimento. Qual é? Dá uma receitinha aí rápida. Eu Tutano. faço com pata de boi. Compro a pata pronta já e deixo ferver até chegar no ponto que eu gostaria. Eu faço sem temperos, tem muitas receitas com temperos, porque eu uso para qualquer alimento. Cozinha na água. Cozinha na água, de preferência no fogão a lenha. E quer saber outra coisa que minha esposa faz muito em casa, a Fer deve fazer também? Caldo de ossos. Tá. Pega os ossos, uma panela de pressão, cozimento assim, ó, tempão, deixa esfriar, separa a gordura de cima, aquilo ali vira um concentrado de minerais. O que ele substitui caldo de ossos? Ou que, tipo, o público se ilude comprando algo que tem a vitamina do mesmo caldo de ossos, podendo fazer o caldo. O caldo de ossos vai ter ali minerais, vai ter colágeno, vai ter cálcio, magnésio, ferro. É um suplemento, um polivitamínico, talvez em concentrações maiores. E o gosto do caldo de ossos é maravilhoso. É maravilhoso. Então ele pode servir como um tempero para uma comida que está mais seca ali, alguma coisa, tu pode largar um pouco de caldo de ossos, deixa aquilo ali na geladeira. Cara, é um super alimento, com restos do boi, que é uma coisa que no livro Carne Nossa de Cada Dia, tô aqui, né, deveria estar fazendo propaganda do meu livro, não do livro dos outros, mas o livro da Diana Rogers, ela fala muito que o boi, ele tem muitas utilidades, o couro, Sim. né? Então, até assim, porcelana se faz. Só existe porcelana porque tem boi. Exato. Então é uma loucura isso. É um animal incrível, né? Porque ele nos traz muitas coisas, né? Seja da atração, seja da alimentação. Mas eu queria te fazer uma pergunta, que eu acho que é bem importante, porque quem não chegou vamos dizer assim, a mulher que não chegou, tomara que todas cheguem, né, naquele período, porque daí viveram bastante, que é a menopausa, né? Menopausa e consumo de carne. O que tu nos indica? Aí ganha importância, Fer. Por quê? Porque a mulher na menopausa, ela começa a ter uma perda de hormônios que são importantes para a preservação da sua musculatura, o estrogênio principalmente. Então essa mulher passa a ter uma tendência de perda progressiva de massa muscular, e a nossa massa muscular é o que determina a nossa autonomia. Então, quando a gente tem pouca massa muscular, a gente perde a capacidade de levantar o próprio corpo. A gente tem dificuldade de levantar do chão, de subir escadas. Como as mulheres vivem mais que os homens, né? Elas têm que ter uma reserva de massa muscular para mais tempo. Quando a gente ingere proteína, a gente defende a massa muscular. Quanto mais leucina, que é um aminoácido muito importante, a gente ingere, menos atividade catabólica, menos destruição da massa muscular a gente tem. E a carne é riquíssima em leucina. Quando a gente vai programar a nutrição de uma mulher na menopausa, nós lá na clínica temos por protocolo colocar uma meta proteica 30% maior do que a meta proteica da mulher que está em menacme ainda, que não entrou na menopausa. Justamente para defender a massa magra. A carne ajuda demais nisso. Demais nisso. A mulher pode usar suplementos proteicos? Claro que pode, é um recurso. Mas antes priorizar os alimentos de verdade, né? Então eu acho que a carne é tratamento para menopausa. Falando em termos de tempo de menopausa, né? Que eu já sou uma pré-menopausa, né, tem um outro nome, né? Mas eu já tô na pré-menopausa, a gente fica 10 anos em menopausa. Eu levei minha mãe para fazer uma consulta hoje no oculista que disse assim: a senhora tem 80 anos, mas ainda está com os resquícios da menopausa. O que é o ideal diário para uma mulher que está nessa fase? Aproveitar o melhor da proteína de um animal, né? Que receita você dá, assim, para que ela possa... Vamos num cálculo de padeiro no guardanapo, assim, para fazer um arredondamento, né? Claro que isso sofre individualidades. Eu colocaria como meta proteica para qualquer mulher 2 gramas de proteína por quilo de peso
ideal para ela, tá? Então, uma pessoa que está muito pesada, por exemplo, a gente tem que sempre corrigir o peso. Mas vamos pensar assim, o peso saudável para uma mulher é 70 quilos. Então, ela tem que comer pelo menos 140 gramas de proteína por dia. Agora, uma ressalva muito importante, aumentem o volume. 140 gramas de proteína não é 140 gramas de carne. Cerca de 30% da carne é proteína, o resto é gordura e água. Então, para uma mulher que precisa ingerir 140 gramas de proteína, comer em carne essa proteína, ela vai precisar de um pouco mais de meio quilo de carne por dia. É bastante coisa, tá? Então, a gente tem que acrescentar Por dia, outros... não por refeição. Por dia. Então, a gente tem que acrescentar outros alimentos proteicos aí, ovos, né? Eventualmente leguminosas, se ela gosta, eventualmente um suplemento proteico, se ela não tem tempo para preparar as refeições, mas eu diria que uma mulher precisa pelo menos isso, pelo menos 2 gramas de carne por quilo de peso por dia. E aí hoje a gente tem aqueles aplicativos para contabilidade, facilita muito, Sim, né? hoje tem muito recurso. O que a doença mudou na tua vida? Muita coisa. Se tu fores abrir meu livro aí, tu vai entrar na página dos agradecimentos e o meu agradecimento principal é o quê? Agradecimento à minha doença. A gente sempre vê um infortúnio como com vitimismo, né? Por que eu mereci isso e tal? Eu penso hoje, nossa, que privilégio ter merecido essa doença. Porque me colocar no lugar de paciente mudou totalmente a minha visão da medicina. Totalmente. Primeiro, eu enxerguei claramente o quão fragmentado está o conhecimento médico e o quão raso é o atendimento médico hoje. O quão pouco um médico fica sabendo realmente da vida do seu paciente. Seja porque o plano de saúde paga pouco, aí ele tem que atender 4 pessoas numa hora para fazer valer, seja porque ele não está disposto, seja porque ele quer passar o resto da vida ganhando dinheiro com o conhecimento que ele construiu 30 anos atrás na faculdade, e o conhecimento hoje muda em ritmo acelerado. Mas eu vi que a medicina não estava legal. Então, eu decidi me tornar um médico diferente. Ao me tornar um médico diferente, eu fiz coisas que eu considero hoje muito ousadas. E colou. As pessoas se identificaram, começaram a vir até mim. Eu hoje tenho um consultório muito bem sucedido. Eu consigo trabalhar com orientação de estilo de vida até quando eu não estou fisicamente dentro do meu consultório, por telemedicina. Então, no fim, a minha doença, como eu consegui controlar ela pelo estilo de vida? Ela me deu ferramentas para ajudar as pessoas a melhorarem a sua saúde. E ela ainda oportunizou que eu tivesse uma carreira até melhor do que talvez eu teria dentro da UTI. Eu digo que a doença mudou totalmente a minha vida para melhor. Se me dissessem assim, vamos voltar lá para 2010, os meus sintomas começaram em 2011, vamos voltar para 2010 e vamos deixar tu configurar teu corpo para não ter essa doença. Eu ia dizer, essa doença é minha, esse sofrimento é meu, né? No espiritismo se fala muito, cada ser tem direito ao seu sofrimento, porque é através do sofrimento que a gente cresce. Tu ficou curado? A gente nunca considera um paciente autoimune curado, tá? Porque, normalmente ficam sequelas da doença. Eu tenho sequelas da doença, o meu ombro ficou bastante limitado à movimentação. E segundo, mesmo que os sintomas estejam naquele momento ausentes, a gente chama que a doença esteja em remissão, a gente sabe que ele tem um risco aumentado de voltar a apresentar sintomas. Mas hoje eu tenho a minha doença controlada, ela não me incomoda em nada, eu não sinto dor, eu durmo bem, eu faço atividade física, pedalo. Então, assim, não tenho nada que prejudique a minha qualidade de vida. Hoje eu só colho os benefícios dessa doença. Campo e Batom, o programa Cast da Mulher Rural Brasileira. Você tem perguntas sobre doença autoimune, sobre como consumir carne, sobre menopausa? Aproveita, faz agora. A gente está gravando esse podcast, mas a sua pergunta vai ser levada aos nossos convidados. Então, Fernanda, que recado final você leva aí, traz aí para as mulheres rurais, produtoras, pecuaristas, né, ou consumidoras? Faz um resumo aí do que você trouxe aqui para gente nesse canal da Mulher Rural Brasileira. Olha, Lê, eu acho que de toda essa nossa conversa, né, e o que eu já consegui viver dentro desse mercado da carne, da produção rural, é que as mulheres acreditem no que elas fazem. Né, e que elas consumam aquilo que elas fazem, porque muitas vezes a gente acaba ouvindo erroneamente, e eu acredito realmente que as pessoas são ignorantes no ponto real da palavra de não saberem, de só multiplicarem, né, o que falam. Então a gente ouve aquilo, uma comida saudável, uma comida sem lactose, uma comida sem gordura, será? Né? Então acreditem no que vocês estão. Questionem, perfeito. Provem. Entendam o seu corpo. O que tu come te faz bem? Quando a gente faz, e eu faço muito esse teste comigo, quando eu quero estar mais atenta, eu consumo muito mais proteína.
quando eu começo a consumir mais carboidratos, eu já começo a me sentir mais cansada. Eu também. Tu já fica mais lenta. Eu preciso de carne. Eu também. Eu preciso de carne. Não é uma obsessão, é uma questão necessária, porque o teu corpo depende daquilo. O meu filho, 7 anos, ele fala pra nós já, preciso comer alguma coisa com proteína. Ai, que amor. Agora, com a gente viajando, a gente passava só posto de gasolina e tal, ele, mãe, eu preciso alguma coisa com proteína, vamos parar, vamos comer uma carne, vamos comer um ovo. Que amor. Então eu acho que a gente está fazendo um belo trabalho, a gente tem que comunicar, e comunicar para as pessoas que estão próximas, para as amigas, para as mães dos filhos, dos amigos dos filhos, para a comunidade, os benefícios do que a gente está produzindo. Eu acho que isso é muito importante, porque está se criando aí um gap, né, de informações, onde as pessoas não estão sabendo justificar, né? Eu recebo muito essa pergunta, Fernanda, como é que eu vou fazer meu filho voltar a comer carne? E eu fico, como assim? Como assim? Não, ele sabe que os animais são abatidos, principalmente carne ovina, né? Que maravilhosa. Se tu diz para minhas filhas, se tu quer comer carne, proteína vermelha, é bovina ou ovina? Ovina. Sabe? Elas se atiram. E isso aí é muito ancestral, né? É uma coisa que satisfaz elas. Então, a gente tem que voltar a consumir. Olha o quanto a gente consome de proteína. O brasileiro consome de 24 a 34 quilos per capita de carne bovina. 700 gramas de carne ovina. Olha o universo que tem aí para aumentar o consumo, né? Verdade. É muita coisa. Com certeza o gaúcho consome mais. Claro. Com certeza absoluta. E isso tudo impacta na saúde. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente está numa tendência de adoecimento, mas ao mesmo tempo a gente está agora, mais recentemente, num aumento de consciência a respeito das coisas. Nunca se bebeu tão pouco como se bebe agora. Não sei se vocês têm acompanhado essas notícias, né? Então eu acho que a geração dos nossos filhos vai ser careta. E isso é maravilhoso, que a gente precisa disso. Tempos fáceis fazem homens fracos fazem tempos difíceis fazem homens fortes. Então eu acho que construir essas crianças que vão ser os homens e mulheres, né, homens de humanidade fortes, começa na mesa. Então a gente dando exemplo de que a gente cuida da nossa alimentação, de que a gente prioriza a proteína, falar, essa comida aqui é saudável, não importa o que vocês escutem, essa é a verdade. Essa comida aqui é a base da nossa alimentação, é a nossa comida natural há 300 mil anos. A gente tem que ir criando essa cultura, né? A gente vai ter que voltar a ter tempo para construir o nosso alimento, porque hoje está tudo muito assim, fast. Dinâmico demais. Mas também, hoje, o mercado já entende isso, né? Sim. Entrega praticidade. Então, tem muita praticidade, né? Tem muito local já que tem bandejas de alto consumo, que tu chega lá, a tua carne já tá picadinha, o guisadinho já tá pronto, já tá lavado. Não, tem uns com tempero, tem outros sem. Eu, particularmente, prefiro coisas sem tempero, mas enfim, né? Tem os gostos. Então, eu acho que essa praticidade o mercado já entendeu também. Talvez não na mesma velocidade. Mas eu faço um contraponto. Quando a gente precisa que tudo seja prático demais, talvez a gente esteja sacrificando rituais que são importantes, né? Perfeito. Porque olha o ritual de preparar um alimento em família, de sentar, de conversar, sem distrações, né? Então, isso é uma coisa preciosíssima. Então, se a gente pode retomar isso, eu acho que seria uma medida importantíssima para a humanidade. Campo e Batom, o canal da Mulher Rural Brasileira. A gente vai ter que encerrar, gente. Essa conversa aqui vai longe. Mas microfones abertos para vocês voltarem. A gente falar sobre murcilha, sobre pés de galinha, né, no sentido literal da palavra, sobre carne, sobre produção e sobre o que é bom e desinflamação, né, doutor? Que a gente vai precisar muito falar, que muita gente olhe, leia, entenda e saiba por que está inchado, por que está com dor de cabeça, enxaqueca. E eu faço um convite para quem quiser entender como pode mudar o comportamento para melhorar a sua saúde. Desinflamar para viver melhor, tá em todas as livrarias, na Amazon também, vocês podem fazer o pedido de vocês, e eu vou ficar felicíssimo se vocês fizerem a leitura, vocês duas e os ouvintes também, e depois me derem a opinião de vocês sobre se o conteúdo foi útil para vocês. Maravilhoso, doutor. Sucesso, muito obrigada. Muito obrigado. Fernanda, sucesso e obrigada. Muito Campo obrigada. e Batom fica por aqui, a gente volta no próximo episódio.